A paz do Senhor, galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para gravar uma escola dominical online. Hoje nós tivemos a nossa escola dominical presencial e a professora que deu a aula foi a professora Nice. E o tema que ela trouxe, que ela abordou, foi sobre missão. E eu não vou dar uma aula para vocês sobre missão, tá? Eu vou apenas colocar um gostinho na boca de vocês para vocês estarem na nossa escola dominical presencial. Também vou de vez em quando estar gravando mais aulas online, que como você pode ver aqui nesse tema bonitão que uma grande amiga fez para mim, ó, escola dominical online. Como a gente vai aprender? Então, o que a professora Anice fez? Ela fez a seguinte pergunta: você sabe o que significa missão? Então, pensa aí, vou te dar 2 segundinhos para você pensar. 1, 2. Pensou? Bom, a gente teve várias participações, várias pessoas perguntando, e o significado de missão é tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa, encargo, incumbência, cumprir uma missão, conjunto das pessoas que receberam essa tarefa ou encargo. Poxa, irmão Nazireu, muito bacana missão, né? Mas eu quero... O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Aonde tem isso na Bíblia? Bom, a parte da Bíblia que ela começou a trabalhar, que ela esboçou, foi em Lucas, capítulo 10. Ela trabalhou do versículo 1 até o versículo 11. Então, vamos na nossa Bíblia. A gente tem um vídeo no nosso canal, onde eu ensino vocês uma Bíblia ótima para estar estudando, e é essa Bíblia que eu vou estar abrindo aqui para vocês verem. Então a gente vem aqui na setinha, clica aqui em Salmos, né? Porque eu estava dando uma lida em Salmos. Você clica aqui, a gente vai abrir em Lucas, aqui ó, no Novo Testamento, Lucas, capítulo 10. Tá vendo aqui, ó, que a barrinha azul mudou para cá? Capítulo 10, versículo, a partir do versículo 1. Então, tem assim, vou ler na Nova Tradução, que é mais fácil, tá bom? Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Foi só até aí.
e a gente trabalhou em cima desse texto. Bom, o que foi falado lá na nossa escola dominical? Ela deu um exemplo que ela fez um curso de missões. E ela foi enviada com uma amiga, por quê? Porque Jesus ele enviava de 2 em 2. Então, no curso de missões dela, ela foi enviada com uma amiga e chegou lá, a moça, a dona da casa, muito pobre, veio trazer água. E ela trouxe água quente. Quando a amiga dela foi beber água quente, ela falou assim, essa água tá quente. Aí a irmanice começou a dar umas cotoveladas nela, né? Tipo, chega pra lá, cara, tá doida? Que é isso? Fica quieta. E ela, não, a água tá quente, a água tá quente. Começou a reclamar. A dona da casa olhou, ficou assim, meio que entristecida, né? Ela depois acabou abençoando elas. E ela foi e falou, poxa, não, tudo bem, eu vou aqui na vizinha pegar gelo. E aí eles foram lá, pegaram o gelo, botaram o gelo na água. Ou seja, para que ela contou essa história? Para a gente aprender que, de acordo com o que Jesus está ensinando aqui, a pessoa que vai fazer uma missão, em algumas missões em específico, né, elas têm que ser pessoas fortes, ser pessoas prudentes. E isso me fez pensar muito no discipulado. A nossa igreja é uma igreja que trabalha com discipulado. E antes eu ficava pensando assim, cara, nossa igreja não faz missão, né? Mas por quê? Uma coisa que pouco se fala, infelizmente, existe um nome chamado campo transcultural. O que é o campo de atividades evangelísticas transcultural? É aquele missionário que vai para a África, ou que vem do Japão para cá, ou que, entendeu? O cara sai de um país e vai para o outro, sai de um estado e vai para um outro muito longe. Então, isso é chamado missão transcultural. E a gente tem a ideia de que missão é só isso. Mas se você for analisar bem o que diz as Escrituras, você vai entender que missão é muito mais do que isso. Você vai entender que todos nós que vivemos o discipulado somos os verdadeiros missionários. Por quê? Você não faz missão só quando você vai para uma tribo indígena, só quando você vai para outro país onde tem muçulmanos querendo matar cristãos, né? Ou países como a Índia, que o índice de cristãos é baixo. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em João, capítulo 20, versículo 21. Olha o que diz lá, ó. Vou mudar aqui na minha Bíblia, ó. João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 21. Ó. Olha lá. Então Jesus disse de novo, que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, o que a gente leu lá no significado de missão? Vamos dar uma olhadinha lá de novo? Vamos dar uma olhadinha lá aqui, ó, no significado da missão. Tarefa que deve ser feita por alguém amando de outra pessoa. Ou seja, o próprio Jesus, ele é um missionário. O próprio Jesus, ele foi uma pessoa enviada. E se nós somos cristãos, nós precisamos de entender que temos a missão de seguir a Cristo. E quem segue a Cristo é um enviado. Quem segue a Cristo procura levar a palavra do Senhor, dizer qual foi a transformação que ele fez. Uma coisa que eu não contei na nossa aula, na parte da manhã, porque o tempo é bem curto, é que uma vez eu fui fazer uma missão e eu fui fazer uma missão sozinho, cara.
eu peguei metade dos meus brinquedos e fui levar para uma favela. Deus, acredito eu, que tocou no meu coração e eu gosto muito de brinquedos. Eu peguei várias bolsas de brinquedo, entrei numa favela aqui do Rio de Janeiro, ali perto do Gramacho, e comecei a distribuir o brinquedo para as crianças. Só que teve uma criança, ela devia ter na casa dos 7, 6 aninhos de idade. Ela chegou perto de mim, olhou dentro do meu olho e falou assim: tio, você só tem brinquedo? Aí eu olhei para a cara dela assim, fiquei espantado, falei: ué, meu Deus, como uma criança dessa não está impressionada com brinquedo? E ela falou assim: o senhor não tem nada de comer aí, não? Eu queria alguma coisa de comer, eu tô com fome. Meu irmão, minha irmã, naquele dia ali, Deus me ensinou a importância de ser um missionário. E você é um missionário não simplesmente quando você faz essas coisas ou quando você vai para outros campos. Você é um missionário quando você fala do amor na sua casa, quando você dizima, quando você oferta, quando você convida alguém para ir na sua igreja. Quando foi a última vez que você convidou alguém para ir na igreja? Sabe, você está assistindo esse vídeo aqui, deixa um like, compartilha, manda para alguém que de repente está desviado, ou manda para alguém que não é um cristão ainda, que não segue a igreja. Por quê? Porque isso é uma missão. Você está divulgando o Evangelho do Senhor. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui num outro texto da Bíblia que está em Mateus. Se você quiser, acompanha aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 28. Quer ver? Ó? Mateus. Olha a Bíblia online como é que é uma bênção. Mateus capítulo 28. Versículo 18 até o 20. Quem gosta muito desse versículo é meu pastor. Ó. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o quanto tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, se você é um cristão, você tem que ser um missionário. Só que um missionário, ele tem que estudar a palavra. Ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ele não pode só conhecer a Deus de ouvir falar, entendeu? Então, estudem a palavra, aprendam a palavra. Uma referência que eu queria deixar também para vocês é uma que ressalta a importância de aprender para você cumprir essa tarefa aí, né? Que foi dada por Jesus. Ele nos enviou, entendeu? Quando o nosso pastor diz: vá e faça discípulos em nome de Jesus, ele está sendo um imitador de Cristo, ele está sendo um imitador de Jesus. E você tem que ser um imitador de Jesus. Então aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Tem assim, ó, do 13 ao 15 a gente vai ler, ó. Cadê aqui? Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo
boas notícias. A professora Anice contou também de uma pastora que Deus mandou ela sair nas ruas evangelizando bem no tempo da pandemia e, inclusive, ela levar a palavra dentro de uma loja espírita, né, que trabalha com artigos de umbanda, candomblé, essas coisas. E ela simplesmente parou na porta e perguntou: vocês querem uma oração? Aí teve um rapaz dentro da loja que falou: eu quero, eu quero. Então, olha só, ela como pastora, ela vestiu a sandália da humildade, foi lá, orou. Aquilo foi um conflito que foi gerado dentro dela, né? E ela orou pelaquela pessoa e aquilo mexeu muito com essa pastora, né? Mostrando para ela a necessidade da missão, às vezes próximo da nossa casa, da missão dentro da nossa casa. Então, missão, às vezes você não está prosperando, às vezes você não está crescendo, sabe por quê? Porque você não entendeu que o seu primeiro chamado é o chamado de evangelizar. O seu primeiro chamado é o chamado de cumprir o envio dado por Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você reflita, eu espero que você compartilhe essa aula com outro irmão ou irmã que esteja precisando. Vou deixar só mais uma palhinha para o vídeo não ficar tão longo. Vocês querem saber um exemplo de uma missionária na Bíblia? Está lá em João capítulo 4. Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar enorme. João capítulo 4, do versículo 6 ao 30. É a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus impactou a vida dela de maneira tal que ela saiu anunciando o evangelho para as pessoas. Ela revelou que Jesus era o Messias, era o Cristo. Então, se Jesus mudou a sua vida, se Jesus trabalha na sua vida, se Jesus está na sua vida, não se cale. Faça como a mulher samaritana. Leve a palavra do Senhor para as pessoas. Fala do amor do Senhor Jesus, que você vai ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo saradas. Você vai ver provisão de comida. Você vai ver a sua igreja se unir, se juntar. E o poder do Espírito Santo se manifestando na sua vida e na vida daqueles a quem você está levando a palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, ir lá, conferir as referências, tá bom? A paz do Senhor. Fica com Jesus.